Eu sou Elvis de Souza Costa, conhecido como Mestre Elvis. Sou ceramista e trabalho com arte cerâmica há mais de 20 anos. Nós vamos mostrar como é que se faz uma estatueta tapajônica chamada estatueta de base semilunar. E ela é feita em algumas etapas. Você começa modelando ela de forma maciça, né? Nessa estrutura que nós temos aqui. Depois de você modelar toda a parte do corpo sem os braços, você vai fazer o processo de cortar, né? Aí você vai ocar a peça e depois de oca você vai colar, fazer o processo de colagem, que você vai usar a botina. E só depois que você colar, você vai colocar os membros superiores, né? Os braços, né? Aí você vai dar o restante do acabamento, o grafismo, questão dos olhos e questão de definição de outras partes, né, do corpo da estatueta. Então é uma estatueta feminina, né? Uma escultura muito linda. Então já está praticamente esse formato aqui, né? Aí a partir daqui você vai começar a fazer a base dela, que é semilunar. Então você pode bater o barro, pode começar por aqui, ó, transformando ela, os membros inferiores, né, ficam em forma de uma meia-lua. Então, alguma massa, se você vê que tá, você pode acrescentar, mas você vê que a peça toda ela vai sendo modelada, saindo as partes da própria estrutura do corpo, né? Você não acrescenta muita coisa. Fico pensando qual era a função dela nessa sociedade, essa menina que serviu de inspiração para. Quer que vocês já leram, ouviram, estudaram sobre os produtores, os ceramistas tapajônicos? Se era homens, se era mulheres. Da construção do rosto, pode ser só O olho das peças tapajônicas, praticamente, de modo geral, elas têm essa elevação, né? Essa parte elevada, que depois vai ser feito um corte para definir o olho. Então é muito comum ver nas peças, né, essa elevação. Então você faz um pequeno rolo aqui, um rolete, aí você cola aqui na posição, na parte superior dessa orelha dela aqui. O Tapajós eles tinham essa característica, né? Os índios aqui da região.
a primeira parte da escultura, ela contém essas estruturas aqui, a orelha, o olho, o nariz, a boca, os membros inferiores, né? Também tem os mamilos, né? E depois que estiver pronto, aí, como é uma modelagem e ela está no formato aqui maciça, então nós vamos cortar e depois fazer a alcagem, depois a colagem e depois que a gente vai colocar os membros superiores, né? Os 2 braços. E aí vai definir a parte do grafismo. Então, bom, para cortar a peça você usa o garrote. Garrote sem um pauzinho aqui para segurar, apenas o fio de nylon, né, que nós chamamos de garrote. Aí você procura posicionar no centro da peça, ela vai cortar aqui a parte do nariz. Deixa eu virar aqui para poder visualizar melhor. Ó. Aí esse corta, divide ela em 2 partes. Corta aqui o nariz. Então depois que você cortou, né, você separa as partes, né, como é que fica dentro. Né, a peça maciça, agora você vai alcar usando aquelas ferramentas que eu mostrei no vídeo anterior. Essa ferramenta aqui, ó. Ela é ideal para fazer esse desbaste aqui. Ó. Então você vai tirando o excesso, deixando apenas uma espessura de em torno de 1 centímetro. Para depois você fazer a colagem. Então aí você vai tendo cuidado para não firmar a ferramenta com bastante força, porque a argila é bem macia, senão ela pode cortar a sua peça, né? E aí você perde seu trabalho. Então vai com calma. Então, inclusive essa parte aqui do membro inferior dela, você pode tirar também o excesso, para não ficar muito maciço, senão ela pode estourar na hora de queimar. Bom, depois você pode molhar o seu dedo e definir melhor aqui dentro, ficar bem liso. Ó, ficar. Você separa ela um pouco aqui e termina o outro lado. Bom, depois que nós já dissecamos, né, a peça, né, tiramos o excesso de argila que estava dentro, né, então ela já está uma peça oca. Nós vamos fazer o processo de colagem, né. Para isso a gente vai utilizar aquelas ferramentas que nós já mostramos. O pente para fazer ranhuras. Essas ranhuras, elas vão ajudar a fixar melhor uma parte na outra e evitar a descolagem na hora da queima. Então depois que você faz a ranhura, você vai usar a barbotina. O assistente esqueceu de abrir aqui a barbotina. Aí você pode utilizar um pincel. Cadê aquele pincel?
Você vai molhar aqui. Usar a cola. Chamada barbotina. Aí depois você vai unir as duas partes. Primeiro você aperta um pouco para unir as partes exatamente nos mesmos pontos, né? Para não fazer uma diferença entre um lado e outro, né? Para não ficar um mais alto, mais baixo. Tá? E depois você vai fazer a colagem, né? Fazendo uma espécie de costura. Para isso você vai usar o palito. É importante você perceber que essa colagem aqui ela é fundamental, porque se ela não ficar bem colada, ela vai abrir depois que secar. Então essa peça aqui, ela estava seca, não foi usada a barbotina, e na hora ela foi queimada assim, ela foi colada assim, só apertando mesmo uma na outra, sem fazer a costura. E aí depois que secou e queimou, ela quebrou 100%. Exatamente na parte da colagem, né? Então, para evitar que aconteça isso, você vai fazer tipo uma sutura. Você vai puxar uma massa de um lado para outro lado, fazendo cruzamento, né? Fazendo tipo um X, né? Aí aprofundando o corte, né? Então, não superficial. Não fique com medo que a sua peça não vai ficar deformada. Depois você pode dar o acabamento depois que tiver colado. Então, você pode, né, fazer, ó, esse processo aqui, ó. Viu? Com isso eu vou unindo as duas partes aqui, ó. Aí depois eu dou acabamento. Se precisar de mais massa, eu vou poder acrescentar. Então todo ao redor da peça, você vai fazendo essa costura aqui. Você puxa de um lado e depois puxa de outro. Faz esse cruzamento das massas aqui. Aí se precisar ficar alguma parte faltando, você acrescenta um pouco para fechar bem esses traços que foram deixados por essa costura aí na hora de fazer a colagem. É importante que você faça em toda a estrutura da peça. Aí depois que você finalizou essa parte, tá? Fez a emenda, ela voltou ao natural. Aí você pode colocar os membros superiores, que são os braços. Então você faz um rolete. Vou fazer aqui sobre o tecido. Para fazer esse rolete é importante que você tenha uma estrutura bem firme. Aqui, no caso, eu uso essa madeira aqui, que é uma estrutura bem firme. E aí dá de fazer o rolete, a cordinha. Ó.
É bem mais prático fazer isso em cima dessa madeira. Para colocar esse braço, você pode utilizar duas técnicas. Se você quiser ocar aqui, você pode fazer oco, né, usando aquele instrumento que eu mostrei para vocês. Você pode furar por dentro aqui. Se você fizer isso aqui e rolar aqui sobre o palito, vai ficar oco aqui. Então, existem duas maneiras. Ou você pode furar, ou você pode colar sobre a parte aqui usando apenas a barbotina. Você abre essa estrutura aqui. Você define o braço dela aqui, ó. Vê que ela é oca, né? Para confirmar que todas as peças tapajônicas, as esculturas, as estatuetas, todas elas são ocas por dentro. Até o braço é oco. A maioria das vezes, né? O braço. Então, você pode fazer ranhuras aqui, onde você vai colar. E depois, você coloca a barbotina. Aí você fixa. Aí você enrola aqui para ela ficar na posição aqui, como se estivesse com a mão na cintura. A outra possibilidade, eu vou só fazer o furo para vocês aqui, ó. Você faz o furo aqui. Ó. Aí você puxa essas estruturas para fora aqui. Aí esse tronco do braço aqui, ele vai sobrepor essa estrutura aqui. Aí você vai fazer a mesma colagem. Nesse caso aqui, a parte ocagem, ela ultrapassa aqui para o membro superior, para o braço. Então é só uma demonstração. Essa aqui nós vamos fazer ela sem furar essa estrutura aqui, né? Mas vai ficar assim. Depois você vai fazer o grafismo, né? Vai fazer a parte do olho, vai cortar o olho, vai fazer a boca, né? Vai fazer o brinco aqui na orelha, como eu vou mostrar para vocês aqui, nessa outra etapa aqui. Aí você faz aqui o grafismo das mãos, né? Apenas usando aquele palito que eu já mostrei para vocês, aquela esteca. Vai fazer o grafismo, né? Puxando os dedos, tanto faz de um lado quanto de outro. O olho, ó, apenas um corte aqui. Aí, geralmente você define de um lado, aí depois passa, puxa do outro, para ele ficar igual, né? Porque sempre ele faz as coisas simétricas, né? Então, se você puxar de um lado, começa de um lado, depois você faz, rebate do outro lado. A boca, a mesma coisa. Puxa de um lado, depois define outro lado. Nessa parte de trás, ela tem um pequeno furo na orelha, atrás da orelha, né? A orelha direita. Então esse furo, ele é importante para poder ele secar por dentro também, né? Porque senão a peça vai demorar muito mais tempo para secar, porque ela não vai entrar ar, né? Não vai ter contato com ar. Então esse furo, e na hora de queimar também, para ela não explodir, né? A pressão, né, do ar que pode ficar dentro dela, ele pode estourar e pode trincar a peça. Então nesse caso aqui, esse furo aqui, geralmente nas peças ocas, elas têm esse furo. E aqui atrás ela tem um desenho, né? Um grafismo, né? Que é a parte do cabelo dela. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que se faz esse grafismo. Primeiro você faz um corte
na vertical, né? E depois você vai fazendo os fios, né, as tranças do cabelo. Você pode fazer de maneira simétrica. Faz de um lado, faz de outro. Vai dividindo ela em partes. Esse grafismo ele é simples, porque ele segue só essa sequência aqui, né? Vou dividindo em partes. E aí vai definindo a cabeleira aí da Índia Tapajó. Pela sua característica, parece ser uma jovem, né? Pelo seu porte físico. E aí nós temos a nossa estatueta com base semilunar. Aí, mais uma vez, não esqueça de fazer a sua assinatura aqui na peça, porque depois de queimada ela vai ficar igual uma outra, e aí você vê a do amigo, você acha que é a sua, e aí pega fogo o parquinho, né? Então, é melhor você assinar, deixar a sua assinatura aí, né? A sua é tão bonita quanto a do outro, então não se preocupa não. Então é isso.